Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, senador Renan Calheiros, na pessoa de quem, em nome dos 910 mil advogados do Brasil, inscrito na Ordem dos Advogados, saúdo todo o Congresso Nacional, as senhoras e os senhores deputados e senadores, os que já se encontram presentes e os que estão nas comissões técnicas de ambas as casas, que estão funcionando a pleno vapor nesta terça-feira, meio-dia. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a iniciativa que muito honra a advocacia brasileira, partida do presidente do Senado da República e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, quanto à realização desta sessão solene do Congresso Nacional, destinada a homenagear os 85 anos da OAB. Esta iniciativa do presidente do Congresso bem revela o seu compromisso com a liberdade, com a democracia, com o cumprimento dos valores constitucionais, que são os ideais que unem a Ordem dos Advogados do Brasil e o Congresso Nacional. As histórias da entidade, da Ordem dos Advogados do Brasil e da instituição, que é o Congresso Nacional, do poder da República, que é o Congresso Nacional, são histórias coincidentes porque temos em comum a defesa da democracia, a defesa da liberdade e a defesa da Constituição da República. Qualquer regime autoritário, ao se instaurar, tem como primeira medida fechar o Congresso Nacional ou diminuir as conquistas e as garantias, as prerrogativas do Parlamento. Porque as ditaduras, os regimes de voz única, o autoritarismo não convive, não consegue coexistir com a pluralidade democrática do Parlamento. Fazemos não apenas por obrigação legal, porque está íncito no artigo 44 do Estatuto da Advocacia, que é dever da OAB defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, ou seja, defender a democracia, a liberdade e as instituições. Não apenas por obrigação legal, mas por uma profissão de fé. A OAB compreende que sem um parlamento forte, sem um parlamento altivo, respeitado, não há uma democracia digna deste nome. Portanto, a aliança que é histórica entre a OAB e o Parlamento Nacional sempre se fez presente e, neste momento, a saudação e o agradecimento ao presidente do Congresso Nacional, inclusive que se fez merecedor do recebimento, em nome do Congresso Nacional, do Prêmio Raimundo Faoro de Defesa da Democracia Brasileira, entregue há pouco em seu gabinete presidencial, justamente para selar de uma vez por todas esta parceria em prol do país. Temos que compreender que não podemos retornar jamais a momentos autoritários. Por isso que a OAB, que foi criada pelos ventos libertários e liberais da Revolução de 30, no momento em que esta revolução criou a justiça eleitoral, tentou ampliar a representatividade e a legitimidade do sistema político eleitoral brasileiro, concedendo e declarando o direito de voto às mulheres, emancipando, portanto, brasileiras de tão alto nível quanto são as nossas mulheres que compõem o país. Um momento em que se pôs fim a uma república do café com leite, que o Brasil respirou ares libertários, cria-se a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, logo em seguida, a nossa entidade luta pela constitucionalização da própria Revolução de 30. Em 1932, fomos participar do movimento constitucionalista, que resultou na Constituição de 34. Foi um presidente da OAB, o Levi Carneiro, que participou das coordenações, das comissões que coordenaram aquela Constituição de 34. Em momento seguinte, senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, Aqui agradeço também a presença, como de todas as senadoras e deputados federais aqui presentes,
e saúdo também o vice-presidente do Congresso e o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Logo em seguida, o Estado Novo veio ao Brasil. E aquele que criou a ordem, o nosso querido ex-presidente Getúlio Vargas, teve a oposição da OAB quanto aos atos de abuso ou atos antidemocráticos praticados durante o Estado Novo, em defesa à OAB daqueles valores libertários que fizeram a Revolução de 30. Logo em seguida, na redemocratização, foi novamente um ex-presidente da OAB que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e, efetivamente, tivemos a Constituição Democrática de 46. Infelizmente, com o golpe de 64, tivemos justamente um regime de exceção que contou com a repulsa, novamente, da Ordem dos Advogados do Brasil, porque sempre esteve íncito à sua essência, este compromisso com o Estado democrático de direito e com o funcionamento livre do parlamento. Foi um ex-presidente da República, ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que muito nos honra com a sua presença. Foi um ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, presidente Renan Calheiros, quem, pela primeira vez, visitou a Ordem dos Advogados do Brasil, como presidente da República, quem recolheu da Ordem o projeto de lei do Estatuto da Advocacia e encaminhou, como presidente da República, sem alteração, este projeto de lei estatutária. Perceba, portanto, que este mineiro, Juscelino Kubitschek, Paulo Castelo Branco, já tinha, portanto, uma antevisão, uma visão da importância que a nossa entidade teria para o nosso país. Pois a luta da OAB contra o regime autoritário resultou justamente no diálogo importante de Raimundo Faoro com o então ministro da Justiça, Petrônio Portela, que havia sido presidente do Senado da República, para construir a lei da anistia e as bases para a redemocratização do Brasil. Foi um ex-presidente da OAB, escolhido pelos movimentos sociais em 1983, o presidente Mário Sérgio Duarte Garcia, quem presidiu e quem coordenou a campanha pelas diretas já. Àquela época, os partidos políticos, os movimentos sociais, o saudoso Ulisses Guimarães, escolheram o presidente da Ordem, Mário Sérgio Duarte Garcia, para fazer a coordenação do movimento pelas diretas já, que resultou, como sabemos, na eleição do primeiro civil presidente da República, Tancredo Neves, que teve como vice o ex-presidente da República, José Sarney, que presidiu com muita honra este Senado da República por diversos mandatos e que firmou e fez em nosso país o seu compromisso, o compromisso de Tancredo, que ele pôs em prática, da transição democrática em nosso país, do respeito à liberdade de imprensa, do respeito à liberdade de manifestação e de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Compromissos feitos por Tancredo que o seu vice cumpriu. Pois a história, novamente, pôs nas mãos de um ex-presidente da OAB Nacional, o senador Bernardo Cabral, a relatoria da Comissão de Sistematização, a relatoria final da Constituição da República. Percebam, portanto, presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores e deputados, a simbiose, a proximidade, o imbricamento que existe entre a história constitucional do país, que é a história do Parlamento brasileiro, com a história da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, a defesa que a Ordem faz dos valores constitucionais, das garantias constitucionais do cidadão, ela decorre não apenas da determinação legal, como também da profissão de fé e de uma legitimidade histórica, como aqui acabei de anunciar. Pois no presente, senhoras e senhores senadores e deputados, senhoras autoridades, colegas conselheiros federais, dignos presidentes da OAB que aqui se encontram,
representando 906 mil advogados brasileiros. No momento histórico, temos construído, com o Congresso Nacional, importantes conquistas para a classe dos advogados e para a sociedade brasileira. Foi um diálogo de alto nível da OAB com o Congresso Nacional que resultou o Estatuto da Advocacia Brasileira, aprovado há 20 anos. Um diálogo, um estatuto cujo projeto de lei é de autoria de Ulisses Guimarães, símbolo deste parlamento, símbolo da altivez do Parlamento Nacional. Ele é autor do projeto de lei que resultou no Estatuto da Advocacia. Posteriormente, tivemos a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei da Ficha Limpa, uma lei importante para o país, aprovada à unanimidade pelo Senado da República. Posteriormente, tivemos, já agora, na gestão do presidente Renan Calheiros, a aprovação da Lei Anticorrupção, uma lei importante para o nosso país, uma lei que foi fruto justamente de um diálogo da OAB com o Senado da República. Me lembro bem como daqui estive, trazendo ao presidente do Senado a demanda oriunda da sociedade civil, em que o presidente acolheu, pôs em prática e pôs em votação, e hoje a lei em nosso país. Logo em seguida, também, tivemos importantes vitórias em favor da classe dos advogados, como a inclusão dos advogados no Supersimples, como a aprovação do novo Código de Processo Civil, conselheiro Fabiano Silveira, que presta um excelente serviço, representando o Senado da República no Conselho Nacional de Justiça, e conselheiro Emanuel Campelo, pois tivemos, no novo Código de Processo Civil, acolhidas as grandes reivindicações da classe dos advogados, mercê novamente desta união entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Congresso Nacional em favor de causas da sociedade e de causas da classe dos advogados. Porque temos a visão, como já expressado pelo presidente do Congresso Nacional, de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado, de que a valorização do advogado é fundamental para que o cidadão seja tratado com a dignidade que o Estado deve ter em relação àquele que é o responsável e a finalidade pela existência do Estado. Se, de um lado, temos o senador Garibaldi Alves, que muito nos honra com a sua presença, se, de um lado, temos o Estado acusador, o Estado investigador, o Estado que realiza a fiscalização tributária, o Estado que atua perante o cidadão, de outro lado, o cidadão tem em seu favor o advogado. Pois o Estado não é mais importante que o advogado. O Estado não é mais importante que o cidadão. O Estado existe para trazer felicidade, paz, segurança e prosperidade ao cidadão. Justamente por isso, uma das leis mais importantes aprovadas pelo Congresso Nacional, o artigo 6º do Estatuto, disciplina que não há hierarquia entre o membro do Ministério Público, o membro da magistratura e o advogado, porque não há hierarquia entre o Estado e o cidadão. E justamente por isso é que o direito de defesa é fundamental, justamente por isso que as garantias constitucionais do cidadão devem ser observadas, e esta é uma profissão de fé que a Ordem dos Advogados do Brasil faz e traz esse compromisso com o Congresso Nacional. Senhoras e senhores, não vou lhes cansar, mas é para dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil tem o compromisso de ser a voz constitucional do cidadão brasileiro. Temos este compromisso de nos portar sempre como uma entidade que tem como único partido político a Constituição da República, que tem como única ideologia o Estado democrático de direito. Esta é a nossa meta, esta é a nossa base de existência, a nossa base de fundamentação, é a força da OAB, deputado Arnaldo Faria de Sá, presidente da Frente Parlamentar dos Advogados na Câmara dos Deputados. Esta nossa ideologia, este nosso compromisso
de que a Ordem dos Advogados do Brasil não deve ser longa-manos de governos nem linha auxiliar da oposição, que não deve se portar para substituir o necessário debate partidário, que a Ordem deve estar a favor da Constituição da República, como sempre esteve ao longo da sua história. E este trabalho da Ordem seguirá firme neste mesmo ritmo, mercê da atuação conjunta e compartilhada de todos os diretores que compõem o Conselho Federal da Ordem, aqui presentes o vice-presidente Cláudio Lamáquia, o secretário-geral Cláudio Souza, o diretor-tesoureiro Antônio Neildo, e de todos os conselheiros federais da Ordem, aqui presente o conselheiro federal da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Dulso, na pessoa de quem saúdo a todos os conselheiros federais que estão presentes. Saibam, todos, advogados e sociedade brasileira, que a Ordem jamais ficará omissa, de que ela sempre atenderá ao chamado da sociedade brasileira, no sentido de que a Constituição da República seja respeitada, de que a democracia seja valorizada e de que este Parlamento, que ecoa as vozes distantes da sociedade brasileira, que é o símbolo da pluralidade da democracia neste país, seja respeitado em suas prerrogativas constitucionais, na liberdade de sua manifestação, porque a unidade de pensamento, a unidade de defesa da liberdade, da democracia e da Constituição é o elo que une Ordem dos Advogados do Brasil e Congresso Nacional. Esta cerimônia tem um papel simbólico de marcar esta união em favor da sociedade brasileira. E, para finalizar, dentro deste propósito, de que nós tenhamos sempre, concluindo, o advogado respeitado para que o cidadão seja dignificado, é que conclamamos pela aprovação no Senado da República de um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, que torna o advogado indispensável no inquérito policial. O investigado não pode tomar conhecimento que está sendo investigado apenas pela imprensa. O advogado precisa ter acesso à investigação para que o cidadão seja respeitado. Não é possível que o advogado participe de um inquérito policial sem poder sequer questionar, apresentar uma pergunta, uma razão. O investigado participa do processo do inquérito policial sem qualquer direito, de forma inquisitorial. Não podemos admitir inquéritos inquisitoriais. E quem mais sofre, presidente do Congresso em exercício, e quem mais sofre neste momento? A população carente, a população pobre. Os pobres respondem a inquéritos sem qualquer tipo de assistência do advogado, porque não é obrigatória a presença do profissional da advocacia. Logo, o senador Cássio Cunha Lima, a Defensoria Pública não atende o pobre nas delegacias. A Defensoria Pública e nem o Estado propicia advogado dativo para os pobres. Eles respondem ao inquérito sem qualquer assistência de profissional. E temos um projeto de lei, nesse sentido, do senador Cássio Cunha Lima, do líder do PSDB, no sentido de que haja também a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados. Portanto, percebam que o Senado da República está muito próximo de realizar uma conquista histórica para a advocacia brasileira, que é mais do que para o advogado, para o cidadão deste país. Vamos construir esta vitória, que se somará a tantas vitórias em nosso país, que são fruto justamente dessa unidade, cuja vitória principal, finalizando, senadora Tebet aqui presente, que muito nos honra, cuja vitória principal é a Constituição da República. Temos mais de 26, já 27 anos de estabilidade institucional,
fruto desta Constituição da República. Não há salvação fora da Constituição. Os valores constitucionais, as garantias constitucionais do cidadão não podem ser flexibilizadas sob pretexto algum. Temos que construir um ambiente de segurança jurídica para que construamos no país um ambiente propício para os negócios, para o desenvolvimento nacional. Não podemos ter surpresas a cada esquina, a cada momento. Temos que trazer para o investidor nacional e internacional a confiança e a credibilidade que somente surgirá com o cumprimento de contratos, obrigações. E para isso os advogados brasileiros também estão à disposição da sociedade, para que os advogados lutem por segurança jurídica, pelo respeito aos direitos adquiridos, aos atos jurídicos perfeitos, à coisa julgada. Portanto, excelentíssimas deputadas, excelentíssimas senadoras, excelentíssimos deputados e excelentíssimos senadores, todas as autoridades presentes que honraram e que honram a Ordem dos Advogados do Brasil nesse instante. Uma só palavra: liberdade. Liberdade, liberdade. Queremos um país livre em que as manifestações ocorram de forma pacífica e ordeira. Um país livre em que todas as opiniões sejam respeitadas. Um país livre em que todos tenham o direito de opinar e de falar. Um país livre em que a imprensa possa cada vez mais exercer o seu papel. Um país livre em que as instituições funcionem sem qualquer tipo de opressão. Um país livre em que os órgãos responsáveis do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia possam funcionar sem qualquer tipo de pressão, também com liberdade. Um país livre em que o Congresso Nacional seja cada vez mais respeitado. Um país livre em que a advocacia brasileira possa cumprir o seu papel em favor da população. Como diria Raimundo Faoro, sem advogado não há democracia, sem democracia não há advogado. Muito obrigado.